Oiê, eu sou a Pri, corretora de imóveis na RC Fácil e eu te mostro como é viver em Santarém. Eu adoro mostrar para as pessoas que aqui em Santarém existem eventos maravilhosos. E um dos eventos que rolou nos últimos dias foi o MI Talks, promovido pela construtora Mirante, que está trazendo um empreendimento novo, moderno aqui para a cidade. Tivemos um encontro somente de mulheres. Bem, gente, hoje eu confesso para vocês que estou bastante emocionada, né, de estar aqui. Tanto eu quanto o Edgar e a Gabi, a gente quer esse projeto há algum tempo e a gente até brincou falando que quando a gente pensou, a gente viu as meninas aqui. É a primeira, né? Está sendo muito especial e a gente sabia que elas iam trazer as convidadas para estar aqui conosco e bem. Eu confesso que eu ensaiei algumas coisas para falar, né? Mas na hora a gente acaba só deixando o coração falar. Então eu vou falar para vocês que hoje a gente está vivendo um marco. E isso não é só a Mirante Empreendimentos, não é só o Mirante Residência, mas todas nós que tomamos a decisão de sairmos de casa e estarmos aqui, né? Hoje acontece o primeiro MI Talks, essa logo maravilhosa aqui que a gente criou. E o que é esse projeto? Ele nasce com uma intenção muito clara: construir conexões. E conexões que não precisam de roteiros, de filtros, nem sequer de aprovações. Quando a gente visualizou o Mirante, né, o Mirante Residência nasceu justamente com essa ideia de promover muito mais do que planta, endereço, enfim, metragem. A nossa visão junto do Mirante é olhar para dentro de cada apartamento, dentro de cada história, dentro de cada encontro e principalmente dentro de cada escolha, né? E por falar em escolha, eu volto à ideia inicial falando do motivo pelo qual a gente escolheu essas mulheres aqui. A Jaque, a Tassi e a Priscila, desculpa que a intimidade já bateu aqui. É Pri, menina! Mas assim, as meninas hoje vão compartilhar com vocês não só experiências a fim de fazer engrandecer, e vale ressaltar, não somos só nós que vamos falar, né? A gente quer que todo mundo também participe. Mas mais que isso, as meninas estão aqui estreando conosco, né? Esse momento tão especial que é esse projeto MI Talks, que vai crescer, vai se transformar. E eu acredito fielmente que, assim como elas, vai deixar uma marca, né? Então, hoje eu queria pedir para vocês uma salva de palmas maravilhosa para elas. Ah, imagina! Vamos iniciar, e a gente vai tendo essa troca, tá? Tem. Fica à Então, eu vou vontade. pedir para a Pri se apresentar. Ah, eu nem me apresentei, falei com algumas, só ansiedade. Eu me chamo Natália Fisch, sou responsável pelo marketing da Mirante, né? Então, a gente vem aí construindo há algum tempo uma marca, construindo conexões. E, bem, hoje vocês não estão aqui à toa, vocês estão aqui realmente de uma forma muito única. Eu quero que a Pri se apresente e fale um pouquinho do que vem sendo o teu trabalho e o que vem sendo muito mais daquilo que você faz, mas aquilo que você é enquanto mulher. Perfeito. Boa noite, meninas. Muito obrigada pelas minhas amigas que estão aqui. Para mim é uma honra ter vocês. Eu sou a Pri, eu tenho 35 anos de idade. Eu tenho 2 filhos, sou casada há um pouquinho mais de uma década. Segura, Senhor, abençoa Jesus. E eu acho que uma grande marca da mulher é sempre se reinventar, né? E isso faz parte da minha trajetória. Eu sou corretora de imóveis há pouquíssimo tempo, eu sou um bebezinho caminhando, aprendendo muito com a minha parceira de trabalho. E eu trabalhei muitos anos com venda, eu amo vendas. Mas ao longo da minha trajetória profissional, eu já trabalhei com vários tipos de vendas. Então é muito legal que, por mais que hoje eu seja uma corretora nova, aprendendo algo novo, como mulher, a gente carrega uma bagagem e consegue transportar isso para qualquer área que a gente vá. E é muito bonito ver como Deus vai usando os nossos dons e talentos em áreas diferentes, mas fazendo a gente aprender e poder colocar isso em prática na maternidade, no casamento, na vida profissional,
sendo alguém que tem amigas e tem a possibilidade de aprender com essas amigas e ensinar ao mesmo tempo. Então, acho que o verdadeiro dom da mulher é esse, é saber se reinventar, saber olhar para as experiências que a gente teve e saber colocar aquilo em prática dia após dia. E só com Jesus. Sem Jesus não dá, né? Mas assim a gente vai seguindo. Vai, amiga. Eu sou a Jaqueline, né? Vocês vão ouvir esse sotaque assim diferente, porque sou de Cuiabá, Mato Grosso. Tô em Santarém aqui. Quando eu cheguei em Santarém foi uma experiência incrível e também vivi uma trajetória diferente, né? Eu sou psicóloga, né? A minha primeira formação é psicologia. Eu atuo na psicologia organizacional e aí casei e o meu esposo iniciou o empreendimento no mercado imobiliário. E aí, assim, tudo muda, né? Porque quando os nossos maridos aqui, tem algumas mulheres aqui que eu conversei ali, que vieram para Santarém porque os maridos vieram para Santarém, né? Passaram em concursos públicos. Então, a gente tem essas estações, né? Como mulher, nós passamos por estações, né? E nessas estações a gente tem que alinhar a nossa vida, saber que tem momento que a gente vai ter que desacelerar um pouquinho, vai ter momento que a gente vai ter que acelerar um pouco mais, vai ter momento que a gente vai ter que estar mais próximo à nossa casa, vai ter momento que a gente vai deixar ali o nosso marido cuidar da nossa casa um pouquinho também, né? Para que a gente possa também exercer a nossa profissão. Então, assim, hoje, né, para mim é um privilégio, né, ser mãe. Acho que é o maior privilégio para mim hoje é ser mãe. Eu tenho me descoberto como mãe a cada dia e como mulher, assim, cada dia eu quero crescer. Eu falo, antigamente, o meu slogan era muito assim, fazer o meu máximo, né? E aí eu aprendi que não é o meu máximo, porque um carro, ele tem uma velocidade que pode atingir o seu máximo, né? Seja, sei lá, 300 km por hora, uma velocidade muito grande. Mas eu aprendi ao longo da minha jornada que eu preciso fazer o meu melhor e não o meu máximo, porque o meu máximo vai fazer com que eu não dê ali o meu melhor de fato, né? E essas são um pouquinho de quem eu sou. Boa noite. Eu tô um pouquinho nervosa. Eu sou Tassiana Lira, sou corretora de imóveis há 10 anos em Santarém. Vim também porque meu marido veio pra cá. Esses maridos. E pra mim, Santarém é um sonho, assim. Hoje eu realizei várias coisas na minha vida por conta da corretagem. Não vou mentir a vocês. Sou corretora de imóveis há 10 anos. Tenho MBA em gestão imobiliária, sou coautora de 2 livros. Até trouxe uns livros aí para vocês. E hoje eu sou diretora regional do Instituto das Mulheres no Pará. Então, hoje eu contribuo com várias mulheres em situação de vulnerabilidade, em poder ajudar elas. Às vezes uma mulher que foi agredida ou ela não tem oportunidade, porque é difícil conseguir um trabalho, eu consigo o Cresce para ela gratuito. E ela vai para o mercado imobiliário. Hoje já temos uma em Santarém, fazendo curso. E assim, eu quero fazer essa mulher crescer. Ela teve que... Eu vou contar um pouquinho para você, posso falar, verdade. Ela vivia numa situação de vulnerabilidade, casamento, e ela teve que voltar para a casa do ex, porque ela teve problemas. E ela disse, uma colega falou, Tassiana, a situação dessa moça é muito forte. Pode fazer alguma coisa por ela? Eu falei, acabei de receber essa função, diretora regional do Pará, do Instituto das Mulheres. Eu vou conseguir o curso para essa moça. Consegui o curso para ela e, gente, assim, eu entrava dentro da vida dessa mulher, dessa história. Para mim, está sendo assim, eu estou me sentindo realizada em poder ajudar ela, porque eu acho que a gente enche um copo de conhecimento, a gente tem que transbordar. Eu acho que a gente tem que transbordar, ajudar a nossa colega, uma mulher, seja quem for. Eu levanto a bandeira das mulheres em todo lugar que eu vou. Participo de congressos, seminários, sempre junto com as mulheres. Assim, recentemente eu fui a Portugal e a gente conseguiu fazer um trabalho também lá. Então, assim, eu acredito que eu estou no caminho certo e o que vocês precisarem de mim, vocês podem contar. Amém. E bem, como eu falei que não seríamos só nós que íamos participar, então eu vou me levantar. E assim, a gente ouviu aqui algumas palavras muito importantes de transformação, maternidade, enfim.
E eu queria ouvir o nome de cada uma de vocês. Aqui a gente vai passar o microfone. E eu queria que vocês só se expressassem com uma palavra que falasse de vocês ou do momento de vida. Então, por exemplo, Natália, resiliência. Porque eu tenho vivido muitas coisas. E aí eu vou passando e a gente quer ouvir. Por favor, vou começar por aqui. Tudo bem? Qual o seu nome e a palavra? Patrícia, paciência. Amém. Receba, Jesus. Daiane Oliveira, determinação. Eliane Gama, determinação. Nilma Miranda, buscando o equilíbrio. Soraya Flecha, superação. Tânia Moraes, persistência. Jéssica Aline, ousadia. Francilene, resiliência. Bárbara Honório, obediência. Juliana Chimates, reinvenção. Mariane da Rosa, acho que coragem. Samara Silva, determinação. Evelina Garcia, superação. Eu não. Irene Escher, determinação também. Cláudia Lins, alegria. Ai, que linda. Luciana Costa, é fé. Sandra Muniz, fé também, que envolve. Loiane Toscano, aprendizagem. Esse momento é muito importante, é um exercício. Às vezes a gente tem sempre um movimento de dizer que algo deu errado e dificilmente a gente consegue olhar pra gente e falar uma coisa positiva. Não sei se vocês têm isso, mas é natural do ser humano como um todo. A gente consegue olhar para o outro e ver 1000 qualidades, mas a gente entra num loop ali de começar a ver muitas coisas, muitas críticas. Então, ouvir vocês falarem isso é muito importante, porque a gente também vai se identificando e pensando, olha, eu realmente ando com ousadia. Então, é uma palavra que eu não lembrava, mas que faz sentido. E é muito importante, muito válido. E bem, como eu iniciei falando para vocês que uma palavra aqui foi muito forte, foi a questão da maternidade, eu queria ouvir da Pri agora, qual habilidade você só aprendeu depois de virar mãe e corretora? Eu acho que fazer lanche para as crianças atendendo o cliente ao mesmo tempo no WhatsApp. Eu aprendi a ter muito mais paciência, muito mais, infinitamente mais. Tanto paciência com o cliente mesmo, quanto com as crianças e até comigo também. Eu tinha muito a característica, um tempo atrás, de me sentir culpada por estar cansada. De, poxa, eu tô cansada, eu tenho tanta coisa para fazer, não era para eu estar cansada. E hoje eu consigo ser mais resiliente com isso, ter mais paciência com o meu desempenho e não querer ser alta performance o tempo todo. E entender, hoje eu tô num dia que o meu máximo é o meu mínimo e tá tudo bem, Amanhã será um novo dia e seguiremos. Então, ter paciência com o meu processo, ter paciência com o processo das crianças, ter paciência com o processo do meu cliente, entender que não é tudo no meu tempo. Eu acho que tem sido sobre isso. Alguém se sentir segura para falar um pouquinho sobre esse processo? O que a maternidade transformou vocês de alguma maneira? Não, vou deixar passar na próxima. Vou começar que eu já sei os nomes. Essa é a intenção. Isso que a Priscila falou pra gente é muito importante sobre esse excesso de cobrança. E eu vou além. Eu acho que isso é um pouco do fruto do que a gente viveu pós-pandemia. Não sei vocês, mas
no período da pandemia, a gente abria as redes sociais e via um excesso de produtividade infinita e você começava a se questionar, caramba, eu não consegui fazer nada, será que eu estou errada? Será que isso está incorreto? E aí a gente passa a ter uma visão do poder e da influência de uma rede social, né? Outro dia eu vi que nós fomos a última geração que viveu sem rede social, então a gente brincou na rua, né? Então é muito importante, eu acho, essa questão do autoconhecimento. E pensando em autoconhecimento, já que a Jaque, como psicóloga, pode contribuir, por favor, conversa com a gente um pouquinho. Querendo ou não, a gente sabe que na nossa rotina, no nosso dia a dia, a gente acaba tendo, né, esse excesso de funções. A mulher, ela tem muitas funções, né? Porque a mulher, ela na verdade, a mulher é que gera o aconchego da sua casa, né? A mulher é que torna a casa um lar, de fato, né? E eu vejo que, assim, hoje a gente tem um olhar muito primeiro para dentro da gente, né? É a gente se perceber mulher, a gente entender que, assim, que o nosso papel, ele é muito importante, né? Não tem como a gente terceirizar isso, né? Mesmo para uma pessoa que a gente confie, né, que trabalha na nossa casa, tem coisas que a gente não tem como terceirizar. Nós temos que colocar a mão na massa mesmo e fazer, né? Antes de vir para cá, meu marido queria jantar. Aí eu falei assim, ainda bem que ele tá no whey agora, né? Aí eu falei, tá, vou fazer whey, né? Tipo, fui lá fazer whey, né? E, tipo, tô agora toda hora. Eu falei pra minha secretária, já deixa esse liquidificador bem fácil aqui pra mim, pra toda hora fazer esse whey, né? Então, assim, mas não tem como terceirizar. E tem coisas que a nossa família vai esperar de nós, né? Então, a gente, como mulher, a gente precisa estar atento primeiro a se descobrir. Então, eu tenho muito vivido esse autodescobrimento, né? Então, eu acho que cada uma aqui pode começar a olhar para a tua vida, né? Como é que tá hoje, né? Esse teu autoconhecimento. Como é que você tá olhando para quem você é? Quando a gente viaja, é natural que a gente use muito o Waze, né? Esses Google Maps. E é muito interessante que você precisa, para você chegar no teu destino, você precisa colocar aonde você está. Então, esse processo de autoconhecimento, ele é extremamente importante. Então, o convite também fica aqui, né? O meu convite para cada uma de nós, olhar assim, onde é que eu tô hoje no meu GPS de fato, para que eu possa chegar ao meu destino, para aquilo que eu tô colocando aqui como sonho, como, né, vontades, mas eu preciso entender onde é que eu estou primeiro, né? Então, eu tô em Santarém, eu quero chegar em Madrid, né? Quero chegar em Madrid. Então, eu vou colocar ali, de fato, primeiro, eu estou em Santarém. Então, como é que eu estou hoje, né? E quando a gente se olha e a gente vê que às vezes tem coisas que estão bagunçadas, a gente não gosta muito, né? É igual mudança, né? Uma mudança é um processo que não é confortável, porque a gente percebe que tem muita coisa fora do lugar. A gente percebe que a gente consome muita coisa, mas aí depois você vai arrumando, vai organizando. Muitas aqui acabaram de passar por mudanças que eu sei, né? E aí depois fica tudo claro. Então esse processo de autoconhecimento, ele é muito importante para que a gente possa chegar ao destino que a gente está almejando para os nossos sonhos. Perfeito, perfeito. E assim, eu te confesso que eu sou uma entusiasta nessa questão de autoconhecimento, eu gosto de ler, enfim. E tem um livro que para mim é muito forte, chama A Grande Magia, é da mesma autora de Comer, Rezar e Amar. E ela fala que a vida é, na verdade, um carro, a estrada. No banco do carona a gente leva os nossos sonhos e no banco de trás o nosso medo. A gente vai na direção dos sonhos, mas a gente também tem que ouvir os nossos medos e lembrar que quem comanda tudo isso somos nós mesmos, né? E pensando nisso, né, como a Tassiana tem aí um movimento muito importante de mulheres e já iniciou falando um pouquinho sobre o medo, né? Eu queria que você partilhasse um pouquinho mais sobre como funciona esse processo dentro dessa organização que você criou para desenvolver. Pois é, né? Qual é a palavra? Na verdade, o que eu não aceito hoje na minha vida, algo que venha tirar minha paz. Eu não aceito de forma alguma, no trabalho, em casa, não aceito, entendeu? Tirar minha paz.
assim, muita coisa que eu não aceito na minha vida, assim. A vida é uma escola, né? Todos os dias a gente aprende algo diferente. Quando a gente é decidida e sabe o que a gente quer, a mulher, quando ela toma a atitude de falar assim, você cheia de sabedoria autêntica, ela não tem medo da vida, ela não tem medo de nada. Todos os dias ela se levanta e diz, Senhor, eu vou viver mais um dia. Eu não tenho medo das coisas, não tenho medo de nada. Eu não tiraria hoje nada da minha vida, porque eu sei o que eu quero e eu sei onde eu quero chegar. Que lindo. Maravilhosa, obrigada. Bonito de ouvir, né? Então, eu fui há muito tempo já. Aliás, a vida inteira eu só faço o que eu quero e não faço. Dizer para as minhas irmãs, a gente diz assim, no modo, tô nem aí, já tá. Só apertou o botão. Então a gente costuma enfrentar o que aparece, né? Fugir nunca adianta de nada. E o que aparece a gente enfrenta e segue. Mas eu quero aproveitar, já que eu estou com o microfone, eu vi que fez um trabalho muito bonito com mulheres e de resgate das mulheres. Então talvez aqui seja um momento para informar. Eu faço parte do Conselho da Mulher Empresária e por isso eu represento no Conselho do Direito da Mulher, Conselho Municipal do Direito da Mulher, o CME. E existe uma rede de apoio às mulheres de Santarém muito boa mesmo. É a melhor rede do estado. É aqui onde trabalha o Conselho Tutelar, por causa das crianças, tem o Centro Maria do Pará, a gente tem o pessoal da OAB, a gente tem também a Justiça, a Delegacia da Mulher e tal, nós fazemos os encontros anuais, conferência e tal, para levar as políticas públicas, as nossas demandas de políticas públicas para Brasília. Mas eu queria dizer para vocês que vale a pena divulgar, porque tem essa rede de apoio, tem um abrigo para mulheres que são agredidas, tem um apoio, inclusive, assim, para a família, o acolhimento que é para a família que se vê, às vezes, desamparada, porque essa questão de ficar com o marido só porque ele paga as contas, ela é muito comum aqui. Eu não tenho o que fazer, aguenta a pancada porque é o marido que sustenta. Então é muito difícil isso. Eu só queria que todos assim soubessem, tem a rede, pode procurar, existe uma casa de conselhos, e todos os conselhos do idoso, da juventude, todos reúnem lá, e é um grupo que trabalha, que atua mesmo e não deixa ninguém desamparado. De repente depois a gente possa conversar para trocar telefone e tal, e fazer parte. Quanto mais a gente conseguir divulgar que as mulheres não estão sozinhas, não estão desamparadas, que mulheres cuidam de mulheres, é muito bom. Perfeito. Tá? Queria aproveitar para divulgar isso. Qual o nome? Oi? Qual o nome? Meu nome? Não, o nome do... Conselho Municipal do Direito da Mulher. Ele é um conselho do município, é ligado às centras, por isso a gente trabalha com as demandas dos CRAS, que vai para a delegacia das escolas. Então, o Conselho Tutelar está sempre junto. As mulheres são agredidas em todo lugar, né? Tem as da unidade de Rios, do Planalto, elas vêm, o Conselho vai até lá, às vezes até para verificar. Tem criança envolvida, o Conselho Tutelar precisa estar atento. Tem medida protetiva, tem que ver como vai ficar com as crianças até a escolarização, como vai a sustentabilidade também dessa família, se ela ficar dividida e assim por diante. Tá? Muito Conselho obrigada. Municipal do Direito da Mulher. Obrigada. Obrigada. Bom, o que eu quero falar é que nós mulheres, eu tenho 57 anos, então eu tenho um pensamento assim, essa é a melhor idade de uma mulher, porque a gente não se permite errar, entendeu? A gente tem mais uma observação para as coisas que acontecem ao nosso lado. Nós mulheres, nós lutamos muito pela nossa independência financeira, conseguimos. Só que nós perdemos muito, porque hoje, realmente, você tem um companheiro, hoje ele não vem mais com aquela intenção de querer participar. Eles querem, hoje, a maioria, colocar os problemas para as mulheres resolver, e isso realmente nos
cansa, nos pesa muito a responsabilidade. Então é isso que eu quero dizer. Que a gente tem que ser forte, cada dia ter muita fé, principalmente para a gente acordar e todo dia dar um passo, porque realmente a vida é muito dura. Principalmente nós que somos mães. Eu sempre pensei, filho está pequenininho, a gente fala, cresce para não dar trabalho. Mas depois que cresce, a gente fala, poxa, eu queria ele lá para me olhar e ver que ele está dormindo. Porque depois que eles são de maiores, a gente só tem que orar e pedir a Deus, proteja e guarde. Hoje eu estou vivendo um processo de luto do meu filho, que é o pior sentimento, é o pior. Como tu pode dizer, uma mãe tem que superar a perda de um filho quando você pensa que está superando, você entra numa casa, numa sala de cinema e lá você vai relembrar desde o momento que você gerou um filho e de repente se vai. E a gente tem que ser forte para continuar a luta, entendeu? E eu sei que ele está bem, está descansando, hoje ele é meu anjo da guarda e eu tenho que cada dia superar essa luta para que eu possa seguir até o dia que Deus permitir. Obrigada. E esse depoimento é muito forte, viu? Porque a gente tem muito respeito pelo seu filho, ele deixou um legado belíssimo hoje, a gente inclusive estava conversando sobre isso. Entrar aqui é sempre um impacto, porque é muito forte a presença, mas eu quero que a senhora saiba que é um legado muito bonito, de verdade. E obrigada por compartilhar com a gente. Meninas, mais alguma? Aos 65 anos, eu sou uma mulher muito determinada. Sempre fui, né? E também, Luína, eu perdi um filho também. Essa história até me comoveu. O único filho homem que eu tinha, né? Já faz 14 anos. Ele tinha 28 anos. Mas eu sobrevivi à perda de um filho. Você pode perder mãe, pai, irmão, todos. Mas a perda de um filho, a gente não supera nunca, nunca. É para sempre. Tá? Então, eu sou, voltando ao assunto, né? Para realmente Ver esse autoconhecimento, para fazer essas mulheres terem essa percepção. Iniciou primeiro, eu fui buscar conhecimento fora. Eu gosto muito de estudar, gosto muito de ler, não foi só um TTI para mim. Eu sempre fui curiosa para estudar. E depois dos meus 30, eu pensei assim, eu queria aprender mais, e todo dia eu estou aprendendo mais. E assim, quando eu frequentava o seminário das mulheres em São Paulo, Balneário e outros lugares, eu via que eu podia fazer alguma coisa pelas mulheres daqui. E fui acompanhando, fui conhecendo mulheres, histórias, assim, em lugares que eu precisava passar. E às vezes a gente se julga, a gente se julga a nossa história, mas a gente tem muito a agradecer. Porque a gente, durante a nossa rotina de mãe, de mulher, o nosso tempo, a gente quer que ele seja 48 horas, mas a gente não consegue. E a gente só tem 24 para poder executar tudo que está planejado, mas nunca sai daquele jeito. Então, assim, eu fui buscando conhecimento fora, recebi esse convite da Elisa Rosenthal, não sei se vocês conhecem, o Instituto das Mulheres. Ele tem vários estados. Hoje, toda quarta-feira, eu tenho encontro com elas, mulheres corretoras, advogadas, promotoras, juízes, não é só corretoras, são mulheres de todas as áreas. Então, assim, eu aprendo muito com elas. Toda quarta-feira, para mim, 8 horas. O cliente que me ligar, eu não posso atender, porque eu estou dedicada a esse movimento. Recentemente, eu fiz o grupo, coloquei as meninas, a Dayana, a Luciana, tem algumas meninas aqui que não estão, mas a gente pode fazer um trabalho
belíssimo aqui em Santarém. A gente já conseguiu o apoio da polícia aqui em Santarém, né, em relação à delegacia da mulher. Então, a gente tem corretoras, gente, que são assediadas, que muita gente não fala. Às vezes não sabe nem o que é um assédio. Às vezes no banco, uma gracinha, uma piadinha. E quando uma das colegas assim, chegou para mim e falou, Luciana, tá, o corretor tá fazendo isso, uma gracinha. Eu falei, isso é um assédio. Ela não sabia. Eu falei, olha, é melhor você conversar. Ela disse, Luciana, me ajuda. Eu tomei a iniciativa e fui ajudar ela. Porque eu me coloquei no lugar daquela mulher que ela estava com uma caixinha, morrendo de medo. Ela disse, eu não vou mais nos eventos que eu tenho medo. Ele sempre está lá. Ele sempre fala uma gracinha, eu sou casada. Eu falei, eu vou te ajudar. Conversei com ele, falei, olha, respeita, ela é uma mulher, não é porque ela está com uma roupa de decote, uma roupa apertada, que você tem que dar em cima, não. Respeite ela. E assim, gente, eu acho que eu tenho essa força de mulher, não sei de onde vem, sabe? Eu tenho 2 filhas meninas, minha filha está aqui. E assim, eu falo para elas todos os dias, eu digo, filha, nunca aceite um homem gritar para você. Eu sou casada, tenho um relacionamento saudável com meu esposo, ele é corretor de imóveis, mas a gente faz negócios. Quando a gente está no escritório, a gente faz negócios. Quando a gente está em casa, a gente é marido e mulher. A gente tem que separar isso. Então, assim, eu quero muito contribuir isso para Santarém. Vocês precisarem, menina. A Patrícia também participa do CREA e do Movimento das Mulheres lá. Eu acho muito bacana, Patrícia. Sua jornada lá, parabéns, viu? Obrigada. Junto com a Adriana lá, eu acho que a gente tem que se unir. Não é concorrência, gente. É apoio. Sim. É cuidado uma com a outra, é poder chegar para outra assim. Às vezes a gente procura um abraço em casa. Tem mulheres que sabem, eu não sei se alguém passa por isso, mas tem mulheres que procuram um abraço em casa e não tem. E é uma carência. Eu acho que todo mundo hoje está passando por um momento muito de carência depois da pandemia. Tem mulheres que não conseguem executar, não conseguem. Eu estou com uma ideia, montar um projeto, um planejamento de mudar de profissão, às vezes aquilo que ela está buscando está tão próximo e ela não consegue. Então, assim, para mim hoje, assim, ser mulher não é fácil, né? Mas assim, a gente consegue desenvolver, ser mãe também não, mas a gente tem que ter a nossa direção para onde a gente quer chegar. Perfeito. E ó, o medo, acho que a psicóloga já que vai poder confirmar com a gente, ele é muito fruto de um excesso de medo, de receio, de pensamento. Então, no mesmo movimento que eu fiz aqui com vocês, eu vou pedir, mas dessa vez já passando por aqui, lá pela Cláudia, que a gente também deixe de lado alguma coisa. Eu tinha muito medo e hoje eu tento deixar isso de lado. Eu tento deixar de lado o medo da crítica. E você? O que você deixa de lado aqui? A crítica também. Nossa, gente, calma aí que tem muita coisa. Tem uma lista. Eu deixo de lado o excesso de pensamentos no futuro. Deixar o futuro para Jesus cuidar e eu fazer a minha parte. Eu deixo de lado a exposição da vulnerabilidade, né? Eu quero ser mais exposta o quanto que eu sou vulnerável. Eu tenho exercitado muito isso na minha casa, né? Assim, que é o nosso primeiro campo ali de treinamento ao nosso lar, né? Então eu tenho exercitado bastante a questão da vulnerabilidade, mostrar que eu erro. Cláudia, uma palavra que tu quer deixar para trás. O medo, não sei. Qual é a palavra que tu quer deixar para trás? Que tu não quer mais carregar. Nada, eu sou maravilhosa. Eu me resolvo e quando eu vejo que está na hora, eu já sou uma senhora que eu vou fazer daqui a 3 meses, daqui a 3 meses eu faço 50 anos. Então, eu há 25 anos eu já apertei, com licença da palavra, o botão do foda-se. Então eu resolvo. Então foi assim, foi quando eu precisei separar o pai da minha filha e eu me sentia
Era assim, aquela pressão de família. E eu estava vivendo por tios, era uma... Deixa eu levantar, peraí. Era uma... Fica melhor para falar. Então, eu passei muito tempo na Assembleia de Deus. Com a minha tia, com o meu tio que era pastor. E eles diziam que eu não podia me separar. Porque ia ser uma vergonha para a família. Então, assim, eu fui empurrando com a barriga, um casamento falido. E chegou uma hora que, pronto, foi surpresa para todo mundo. Não quero mais isso para mim. Até porque eu me sentia sugada. Eu já era o homem e a mulher de dentro de casa. Então, assim, quando você tem um homem que não entra com dinheiro, não te faz um carinho, você perde o tesão, né? Então, assim, vou ficar com uma coisa falida. Não, então, vou fazer 50, mas já faz 25, que eu já não... Merda. Não, é isso. Então, assim, tá tudo bem, porque a gente tem que trabalhar muito a mente da gente. Se a gente não trabalhar a mente, o coração, e assim... Como é que vai ser? Será que eu vou conseguir? Então, para outras pessoas, para outras mulheres... Então, de fato, a minha bateria, ela recarrega em Jesus todos os dias, é a minha fonte. Vocês usaram, né, a palavra universo, mas é muito mais do que o universo, porque o universo é só apenas uma criação de Deus, né? Então, ele é a fonte, a minha energia é ele. E todos os dias, quando eu estou descarregada, eu vou lá na minha bateria, recarrego mais um pouquinho, e tem que ser uma recarga diária, não adianta, é diariamente. É igual tomar remedinho, tem remédio que a gente toma todos os dias, e nossa vida com Deus precisa ser todos os dias, para a gente ter noção do nosso propósito, reconhecer quem a gente é, porque muitas vezes a gente esquece quem a gente é. A gente olha para a correria desse mundo e a gente quer ser todo mundo. A gente olha alguém no Instagram e fala, nossa, tão bonito, quero ser igual essa pessoa, vou mudar meu cabelo. Nossa, eu quero... Nossa, não, vou mudar de profissão. Ser corretora não é mais tão legal, agora eu quero ser outra coisa. Mas quando a gente olha para Deus, a gente lembra qual é a identidade que Ele nos criou para ser. E a gente se apossa dessa identidade e começa a lembrar dos nossos pontos fortes. Quando a gente emprega os nossos pontos fortes no que Ele quer fazer através de nós, menina, a gente voa. É um foguete, é imparável. Então, essa é a ideia. Buscar Jesus acima de todas as coisas e voar, alcançar esse mundo, falar para todo mundo como Deus é bom e como, através dos nossos dons e talentos, a gente pode facilitar a vida das pessoas. Maravilhosa. Gente, eu acho que esse evento foi como ele deveria ser, né? Ao passo que foi leve, também foi forte. E eu posso somente agradecer vocês por abrirem espaço, né? Vocês são mulheres que constroem sonhos através dos imóveis, constroem a cidade, constroem a confiança. E agradecer a cada uma que esteve aqui, porque vocês foram as primeiras, esse é o primeiro ME Talks, né? Então a gente ouvir vocês foi muito importante. E fica aqui todo o meu respeito em nome da Mirante Empreendimentos, pela presença de todas, e agradecer a Deus, né? Que eu acho que essa tua fala final foi perfeita. Muito obrigada, viu? Uma salva de palmas para todas nós. Vamos aproveitar agora o buffet, por favor, que é um momento de conexão, né?